Marcos capítulo 6, versículo 30 em diante, narra a história de Jesus servindo pessoas com seus discípulos. E eram tantas e tantas e tantas pessoas que ele tinha que servir que eles estavam sem tempo até para descansar, e estavam sem tempo para comer. E eles entraram num barco e foram para outro lugar, e as pessoas, eles tinham servido num lugar e queriam ir para outro, mas as pessoas viram que eles estavam entrando nesse barco e seguiram Jesus. E foram a pé, acompanhando Jesus até chegar lá. E essa é a primeira vez que Jesus multiplica os pães. Aquela multidão já tinha estado com Jesus, já tinha tempo em que eles estavam ali acompanhando Jesus. O lugar era deserto. E Jesus fala assim para os discípulos: a gente precisa providenciar alguma coisa para esse pessoal comer. Porque se eles saírem daqui, esse lugar é deserto, eles não vão encontrar nenhum lugar para comer, e tá tarde, daqui até alguma cidade é longe. Então os discípulos presenciaram Jesus multiplicando os pães e atendendo uma necessidade das pessoas que não era espiritual. Na hora que ele fez esse milagre, ele não estava ali fazendo uma cura espiritual. Ele não estava tratando só de uma questão espiritual, ele estava tratando de uma questão perfeitamente humana. Era a fome dos discípulos, era a fome da multidão que o acompanhava. Alguns ali até passaram a seguir Jesus por causa do pão. Imagino que o pão tenha sido um bom pão, tenha sido um pão agradável, um pão gostoso, e as pessoas passaram a seguir Jesus só por causa do pão. Mas isso é uma outra história. Importante que naquele momento as pessoas com fome comeram. Jesus providenciou comida para aqueles que estavam com fome. E é bem relevante perceber que pouco antes disso acontecer, dele multiplicar os pães, Jesus fala que ele olhava para as multidões, para essa grande multidão, e se compadeceu dessas pessoas porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. A partir de agora, assistindo esse vídeo, você pode ter duas perspectivas diferentes. Uma delas é a perspectiva da ovelha, e a outra é a perspectiva do pastor. E ambas as perspectivas são presentes na vida cristã, porque você pode ser o líder, mas sempre vai ter alguém que vai cuidar de você. Não existe pastor que seja tão sobrenatural que não precise ser apacentado por ninguém, que não precise ser aconselhado por ninguém. Se algum cara aparecer na sua vida falando que ele é o supremo senhor Kaiô da divindade, desconfia e vaza. Todo mundo precisa de um mestre. O próprio Pedro foi ensinado por Paulo. Paulo recebeu a ajuda de Ananias, que era um cara que não era nem contado entre os apóstolos. Então, no final das contas, na igreja, essa relação sempre vai acontecer. Em alguns momentos você lidera, e em outros momentos você é liderado. Em alguns momentos você cuida, e em outros momentos você é cuidado. Em decorrência dos assuntos que a gente publicou aqui no vlog nas últimas semanas, a gente falou bastante. Parece que eu saí um pouco, daquela esfera celestial e meio sacrossanta que o vlog tem às vezes, de falar e fui mexer em vesperos, fui mexer em coisas que não eram tão espirituais assim, coisas que eram mais humanas. A gente falou sobre pecado, a gente falou sobre envolvimento com a cultura, a gente falou sobre pornografia e vícios e tal. E tudo isso parece assim, cara, pra que falar dessas coisas, né? Falar do reino é tão melhor, falar da igreja é tão melhor, falar das coisas que são celestiais é tão melhor, mas no final das contas, parece que a gente tem andado meio assim, pisando nas nuvens e esquecendo das perspectivas humanas. O mesmo Jesus que trata dos altos problemas da adoração, trata também dos baixos problemas da vida humana. O mesmo Jesus que expulsa um demônio do gadareno, mas algum tempo ele vai multiplicar pães para dar comida para as pessoas. Ao mesmo tempo que ele lida com o império das trevas e destrona o príncipe do mundo, ele ensina os discípulos que o pão é nosso, que o Pai é nosso e que eles devem ter uma vida de ajuda mútua e de atender às necessidades físicas também da comunidade. Que coisa, né? Jesus, que é o supremo pastor, que é aquele que dá a vida pelas ovelhas, ele não esquece de dar comida para as ovelhas. Aqui entram as duas perspectivas. Talvez você seja uma ovelha, e como ovelha, talvez você precise de cuidados. Se você precisa de cuidados, você precisa de um pastor. E eu vejo essa geração
escolhendo os seus pastores, escolhendo os seus líderes. Às vezes você está numa igreja local, você tem um grupo de pessoas dispostas a cuidar de você, mas você decide ser cuidado por outro, né? Dos casos que a gente aconselhou recentemente, alguns tinham pessoas na sua comunidade de fé que podiam aconselhá-los, mas não tinham coragem. Cara, você está na igreja. A perspectiva de estar numa igreja é o fato de você não ser perfeito. Porque se você for perfeito, você não deveria estar numa igreja. Você deveria já estar andando com Cristo nos ares. Mas você não está. Se você ainda está aqui, se você ainda reúne numa igreja, é sinal de que você tem pecados. E se você se envergonha dos seus pecados, louvado seja Deus por isso. Porque na hora que você parar de ter vergonha dos seus pecados, é sinal de que a sua consciência entupiu, sabe? A sua consciência ficou cauterizada por eles. O fato de você sentir vergonha é algo muito positivo. Por favor, confesse os seus pecados. Não, aquele cara que tá ali, que se chama pastor, ele não tá ali por uma, sabe, aquele cara que é pastor, aquele que é irmão responsável, aquele que é o líder, sei lá que nome que você dá pra ele. Cara, ele não tá ali pra enfeitar, velho. Ele é uma dessas pessoas que Jesus deixou como um pastor, como alguém que cuida das ovelhas. Cara, mas eu não gosto do jeito do meu pastor. Aí você tem que reclamar com Jesus. Porque, por qual razão ele colocou você nessa igreja que você não entende muito bem o cara que lidera você? Você tem que conversar com ele. Mas talvez o que haja seja só o distanciamento. Porque você nunca teve a hombridade de chegar e conversar com esse cara. Sabe, você botou ele num patamar de tão alto e você acha ele tão superior e você entende ele como uma figura tão divina, tão, sabe, diferente de nós, humanos, que você acha que o seu pecado é algo que ele não é capaz de lidar, ou que ele não é capaz de entender. Errado. O seu pastor, em geral, se ele se colocou como pastor de uma igreja, ele tem, no mínimo, vontade de cuidar de você. Talvez exista alguém nesse meio de caminho, talvez você tenha um líder de jovens, talvez você tenha essas igrejas em célula, não sei como chamar, você tem um líder de célula. Esse cara pode ser alguém com quem você pode se abrir, pode se conversar. Meu Deus, o que eles vão achar de mim? Eles vão achar que eu sou um pecador. Você é um pecador. Se você não fosse um pecador, Jesus não teria chamado você, porque ele chama pecadores ao arrependimento. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. A igreja não é feita de gente certa, a igreja é feita de gente errada, e graças a Deus, porque o mais errado de todos sou eu. E, no entanto, o Senhor tem colocado algumas pessoas no meu caminho para eu cuidar. Então volta a conversar com essas pessoas, volta a se aproximar delas. Elas não odeiam você, elas amam você. Mas aí tem o segundo ponto. Agora a gente muda de perspectiva e começa a falar dos pastores. A gente percebe um distanciamento também da parte dos pastores e dos líderes para com as pessoas que eles cuidam. Parece que a igreja, que cuidar de igreja, virou uma obrigação, sabe? Virou uma profissão, e que o cara, ele tá cuidando daquela igreja porque, eu não sei exatamente por que ele tá fazendo isso, se ele não quer se envolver com pessoas, não quer se envolver com o pecado. Velho, se você é líder de uma igreja, desculpa, mas você vai ter que lidar com o pecado, você vai ter que lidar com o pecado toda hora. Não só o seu também, mas o das pessoas. Você vai ter que ajudar as pessoas a cobrirem sua nudez, e você vai ter que matar a fome das pessoas. Às vezes você acha que as pessoas da sua igreja, as pessoas da sua comunidade de fé, precisam aprender sobre a cultura do reino. Não tô denegrindo esse termo, tá? Eu gosto bastante. Mas aprender a andar como filhos de Deus, aprender a ter o caráter de Cristo. Todas essas coisas são verdade, mas cuidado com a perspectiva super espiritual das coisas, que acaba destruindo sua relação com a parte humana das pessoas, com a parte pecadora das pessoas, e que se a gente não trata as sangrias, não trata os problemas de pecado e de sabe, os problemas aqui embaixo, aonde está sangrando, a gente não trata as feridas, não tem como a gente apresentar as pessoas como noivas perfeitas, porque mais cedo ou mais tarde essas feridas vão levar as pessoas à morte, sabe? Se prepare para cuidar de problemas de ordem humana e de ordem pecaminosa também. Às vezes, problemas no casamento, problemas sexuais, problemas de vícios, problemas de dúvidas bobas, de dúvidas da terra. A gente fica tentando espiritualizar tanto as coisas, andar tão lá no alto, e isso não é errado.
Pelo contrário, olhe para as coisas do alto, pense nas coisas do alto, mas passe a olhar para as pessoas com compaixão. Jesus se compadecia dessas pessoas aqui, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Você fica pensando assim, cara, o que é uma ovelha que não tem pastor? É uma ovelha livre, que pode ir onde quiser e fazer o que quiser, comer o que quiser. A melhor ovelha é a ovelha que não tem pastor. Não é verdade, porque ovelha é um animal que precisa de cuidado. Não existe chance de uma ovelha sobreviver na natureza, porque qualquer animal selvagem devora ovelha. Um lobo, um cachorro grande, então um gambá consegue matar uma ovelha, porque a ovelha não é um animal que consegue se defender. A defesa da ovelha é viver em coletivo e colocar sua confiança no pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as chamo pelo nome. A relação de Jesus com as pessoas, como pastor das igrejas, como pastor das ovelhas das igrejas, Jesus se relaciona pessoalmente com cada um, ele nos chama pelo nosso nome. Se você se colocou como pastor de uma igreja, você precisa ter essa perspectiva de olhar para todas as pessoas e conhecer o rosto de todas elas e conhecer a história de todas elas. Cara, mas a minha igreja tem 5.000 pessoas. Distribua o trabalho. Você vai ter que cuidar, mas em algum momento você vai ter que se envolver com essas pessoas todas. E aí você que é um jovem, um adolescente, que talvez não tenha entendido, só tenha pensado no lado de ser ovelha, não tenha entendido no lado de você se tornar um pastor. Bom, você está na igreja, você tem um dom dado por Deus, você é uma pessoa que de certa forma já está começando a se mover no reino, você está começando a servir de alguma forma. Se prepare para cuidar de pessoas. Se torne intencional nessa preparação sua. Se torne alguém que estuda, que lê, que se preocupa com o psicológico, começa a olhar as necessidades. Às vezes está faltando pra gente isso, assim, de tocar nas pessoas, de nos compadecer de verdade das pessoas que são de carne como a gente. A nossa relação não pode ficar só no culto, ela tem que ser uma relação que vai dentro da vida das pessoas, vai dentro das histórias das pessoas, dentro da família das pessoas. Isso é muito difícil porque, por um lado, as pessoas não querem. A gente está aprendendo a viver numa sociedade individualista. Sim, por um lado sim, mas por outro lado, se o cara entrou para a igreja, em algum momento você vai ter que explicar para ele como é que a igreja funciona. A igreja funciona como uma família. Se você é filho e não consegue conversar com seu pai, você, filho, tem problema. Na igreja, nós somos uma família, nós precisamos ter liberdade uns com os outros. E isso é uma questão intencional. Não tem como você ficar esperando a liberdade acontecer. A gente já foi tão, afastado no processo, já foi tão destruído pela mentalidade individualista dessa geração, dessa sociedade que nós vivemos, que o caminho para voltar vai ter que ser intencional. Você que é pastor tem que intencionalmente se aproximar das pessoas. E você que é ovelha tem que intencionalmente se aproximar da sua liderança. A distância entre 2 pontos é a mesma, A a B e B para A. Você precisa, alguém tem que dar o primeiro passo. Se cada um percorre metade do caminho, é muito mais fácil. Eu não sei dizer se um vídeo no YouTube feito por mim vai de alguma forma ajudar nesse processo, mas você que assiste meu canal, por favor, tome essa atitude. Seja da perspectiva da igreja ovelha, seja da perspectiva da igreja pastor, assume a sua parte nesse processo e dê os passos. Se você se aproximar e seu pastor não quiser cuidar de você, é problema dele com o Senhor. E ele vai pagar por isso, porque o Senhor o colocou como pastor daquela igreja. Se você, como pastor, quiser cuidar de alguém e essa pessoa não receber o ensino, não receber o cuidado, não receber o amor, é responsabilidade da pessoa. Você vai receber o seu galardão como pastor. A sua parte você fez, a sua atitude você tomou. Então, é isso. Isso é mais um desabafo. Espero que vocês encontrem pessoas nas suas comunidades de fé, locais, que se decidam a cuidar de vocês. E espero que vocês, líderes, mestres, pastores, decidam intencionalmente cuidar das pessoas também. Esse caminho tem me mudado. Esse caminho tem mudado a minha maneira de entender as coisas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido alguma coisa desse turbilhão de sentimentos. Se tem alguma coisa para me contar, para conversar comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Eu normalmente não falo isso no vídeo, mas se você quiser que eu visite você ou que eu encontre você de alguma forma, encontre a sua igreja para tomar um café ou
ou para falar alguma coisa, bom, tá aqui meu endereço de e-mail. Você pode me escrever, tá bom? A gente tá aqui para servir o reino naquilo que o Senhor nos comissionou. Um abraço, até o próximo vídeo e